Vamos falar de Bíblia? Bom dia! A misericórdia seja renovada na sua vida hoje. Como você tá? Você tá bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como interpretar, como entender, compreender o que a gente lê nas Escrituras. Muita gente fala que é difícil, que é muito complicado, que até tentou, mas não consegue entender. Eu acho que depois do vídeo da semana passada, que se você ainda não assistiu, eu recomendo, você já vai ter uma noção um pouco melhor. E quando a gente fala de Bíblia, nós estamos falando de 66 livros escritos por pessoas diferentes em épocas diferentes, todos eles trazendo uma mensagem que converge, mas que se a gente não tem a mínima instrução ou a mínima noção do que eles se tratam, como eles se comunicam, fica mais difícil da gente entender isoladamente. Por isso que o vídeo da semana passada é tão importante quando a gente falou sobre o panorama das escrituras, né? Falamos tanto cronologicamente quanto do cânon tradicional, então vai lá assistir e depois você vem para esse aqui, tá? É importante. Principalmente porque quando a gente fala de interpretação, independente se seja da Bíblia ou de um livro que você está lendo, ou na escola, ou de uma prova do Enem, quando a gente fala de interpretação de texto, a principal característica que a gente precisa prestar atenção é o contexto do que você está lendo. Eu lembro que na minha época de vestibular, os meus professores do cursinho, como o Enem é uma prova muito longa, eles falavam pra gente ler primeiro o enunciado da questão e depois procurar a resposta no texto. O que faz muito sentido quando você está falando de uma prova. Você tem um norte ali, né, do que você precisa buscar, então facilitava. E é justamente isso, porque quando você lê o enunciado de uma questão, você vai ler aquele texto procurando a resposta certa que você precisa naquele contexto todo, entendendo da onde vem, para onde vai, qual é o tema principal e o assunto daquele texto baseado na premissa da pergunta. Então isso nos ajuda, nos norteia naquele contexto, né? Não fica uma coisa solta. Quando a gente fala de leitura bíblica, geralmente, hoje em dia, a gente vê muito, infelizmente, as pessoas trocando as coisas, ignorando o texto, lendo somente o que deseja, somente o que lhe interessa e respondendo às questões da vida sem entender de onde veio essa resposta. Vou exemplificar para você. Quando uma pessoa quer ser próspera, ela vai procurar no ChatGPT ou no Google versículos sobre prosperidade e você vai achar vários. Ah, vai, com certeza vai. E aí você vai imergir em versículos isolados sem entender de fato da onde ele veio, para quem ele foi escrito, quando ele foi escrito. E tudo isso é muito importante para a gente saber se aquela promessa, aquele princípio, aquela resposta que a gente procura realmente é para nós. Porque você concorda comigo que é muito fácil a gente enviesar, colocar o nosso ponto de vista, a nossa vontade, o que a gente deseja, dentro de uma resposta que, na verdade, pode não ser exatamente aquilo que queria dizer. Então, a interpretação das escrituras é muito importante. É muito importante que a gente leia a Bíblia entendendo que ela não é uma caixinha de promessas. Lembra da caixinha de promessas? Eu ganhei várias quando eu era criança, que você tirava um versículo ali, lia, ai, nossa, que coisa boa, né? Sem nem saber da onde que veio aquilo ali, aquela referência isolada. Ler textos isolados nas escrituras podem trazer infinitas interpretações erradas e que a gente precisa ficar atento para não cair em algum tipo de crença, em algum tipo de fundamento, de princípio que não foi o Senhor quem instituiu. Então, para a gente falar um pouco melhor sobre isso, é legal a gente entender como a Bíblia foi escrita, em qual idioma, né? Ela não foi escrita em português, então a Bíblia que você tem em casa em português, ela não foi a forma como foi escrita, né? Quando a gente fala de linguagem, é difícil, porque as traduções, elas podem variar. É interessante dizer que algumas traduções elas são melhores aceitas pela classe estudiosa, teológica, né, do que outras. Vamos ter um vídeo aqui no canal
só sobre as versões bíblicas, sobre as traduções, sobre as diferenças entre elas. Então acalma o seu coração. Mas hoje a gente vai focar no idioma. O Antigo Testamento ele foi escrito todo em hebraico, principalmente porque era a língua principal ali da época, era a língua dos judeus, então eles escreveram, esses textos todos foram escritos em hebraico. E aí nós tivemos, muitos anos atrás, vou colocar o tempo certo aqui na tela, um conjunto de judeus que traduziu o Antigo Testamento para o grego, quando a língua grega era a mais disseminada. A primeira tradução do Antigo Testamento do hebraico foi para o grego. E do grego para o português a gente tem também infinitas diferenças. Então algumas coisas elas se perdem no caminho dessas traduções, isso falando do Antigo Testamento. Quando a gente fala do Novo, ele foi escrito todo em grego. Então a gente tem aí uma perda, mas não é uma perda de 2 idiomas, né? 3 idiomas para chegar no nosso. É uma perda de 2 idiomas para chegar no nosso. Então, assim, é legal a gente ter essa noção. E o grego, ele é mais próximo do português do que o hebraico, né? Querendo ou não, são línguas muito diferentes. Às vezes é difícil você conseguir traduzir o que realmente foi escrito, o que realmente aquele escritor queria dizer. Então, por isso é muito importante que a gente compare as versões, compare as traduções. E também a gente pode considerar que a leitura do Antigo Testamento, ela acaba sendo um pouco mais rebuscada, um pouco mais difícil, né? Até mesmo pelos temas e por ser um passado muito antigo, que não se assemelha tanto com o nosso mundo de hoje, com a nossa vida atual. Já o Novo Testamento é muito mais parecido com o que a gente vive, uma cultura que a gente tem hoje, que é uma cultura muito romana, né? Que foi o que Jesus viveu e foi o que todo o Novo Testamento vai trazer pra gente. É muito parecido, é tudo muito similar com o que a gente vive hoje, né? Então é mais fácil a gente conseguir ler e entender do que se trata, do que estava falando ali. Já no Antigo Testamento a gente vai ter várias referências, várias citações que às vezes vão ficar perdidas ali dentro daquele contexto histórico que não faz parte mais do que a gente vive. São palavras, são expressões que a gente lê e fala, nossa, mas não sei o que é isso. Tudo isso dificulta um pouco o nosso processo de leitura, o nosso processo de interpretação, mas não é porque é difícil que é impossível. E justamente por isso, nós temos tantas versões, nós temos tantas traduções diferentes, nós temos tantas bíblias e tantas possibilidades diferentes de leitura, justamente para nos ajudar a fazer essas comparações. Algumas bíblias, inclusive, elas vêm com o escrito original e com a versão, a tradução do lado, né, para a gente poder comparar. Algumas bíblias vão trazer para a gente nos rodapés diferentes termos para aquela palavra. Algumas bíblias também vão trazer pra gente algumas palavras que foram acrescentadas depois, que nos textos originais não estavam, né, para trazer um pouco mais de contexto, para nos ajudar a entender um pouco mais. Não só palavras, mas trechos bíblicos, né, que foram acrescentados depois. Então a gente consegue ter um pouco mais de noção como aquilo ali foi escrito, como aquilo ali foi traduzido, para ter uma interpretação correta daqueles textos. Então você entende que não é só abrir a Bíblia e onde você quiser, de qualquer jeito, e achar que a leitura que você está fazendo significa exatamente aquilo que você está achando que significa. É importante a gente ter uma noção mais completa. Falando da leitura em si, eu gosto de diferenciar os tipos de leitura que a gente faz. E isso faz diferença quando o assunto é interpretação. Por quê? Porque nós temos um tipo de leitura que é uma leitura corrida. É uma leitura mais rápida. É uma leitura que você vai fazer uma leitura diária como um alimento diário. Você vai ler e aí o Espírito Santo que habita em você, ele vai trazer a mensagem e o discernimento que você precisa naquele momento para ser enchido, ser nutrido, ser abastecido com aquela mensagem. Vai trazer a reflexão e o entendimento da moral daquilo que você precisa melhorar. E o Espírito Santo, ele não se limita a textos, contextos e traduções, versões e estudos bíblicos profundos, porque o Espírito Santo é livre. E ele escreveu, ele inspirou as Escrituras. Como eu disse no primeiro vídeo aqui, a leitura bíblica,
ela nos proporciona o relacionamento com o autor. Você olhar a Bíblia como um instrumento de estudo apenas, tá errado também. Então é muito legal quando você entende que esse tipo de leitura é uma leitura que ela vai trazer uma meditação, ela vai trazer um entendimento que vem do próprio Senhor. Quando o seu coração está voltado para ouvir a voz dele e não a sua própria, quando você decide fazer a Bíblia ler você, ao invés de você apenas ler a Bíblia, o que precisa ser mudado dentro de você é exposto à luz da palavra, cara, é uma das experiências mais lindas e mais pessoais que você pode ter na leitura. Mas para além dessa leitura, nós também temos a leitura como estudo, como meditação, uma questão mais profunda de entendimento. É quando a gente fala sobre isso, a gente precisa entender com um pouco mais de profundidade todas essas coisas. É quando a gente vai consultar materiais de apoio, como por exemplo, dicionários bíblicos, comentários bíblicos, livros, teólogos, pastores, estudiosos que dedicaram ali a sua vida sobre aquele tema para nos trazer mais clareza. E isso também, gente, é extremamente importante para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento espiritual, nosso entendimento das escrituras. E aí é quando a gente tira esse tempo um pouco maior de leitura para nos aprofundar naquilo que a gente precisa aprofundar em relação ao que a gente está lendo. E é nesse tipo de exercício de leitura mais profundo que a gente vai pegando o jeito do negócio. Quando a gente só faz uma leitura corrida, aquele texto ele fica muito superficial. E ele vai servir? Com certeza vai, porque como eu disse, o Espírito Santo ele não se limita a isso, para nos ensinar o que a gente precisa. Mas quando a gente pega o gosto pela leitura histórica, pelo entendimento do contexto, pelo conhecimento mais aprofundado de tudo isso, todas as vezes que você voltar para sua leitura corrida, vai ser diferente. Porque você vai ter uma noção melhor daquela história, você vai saber exatamente o que estava passando aquele personagem, você vai entender as traduções, as versões, o que aquela palavra significa de verdade. E isso te traz não só clareza na sua leitura e uma interpretação correta das escrituras, embasada, fundamentada, como também te blinda, isso aqui é muito importante, te blinda, te protege do que você escuta por aí, do sermão, até mesmo dentro da sua igreja, que você vai escutar um pastor, alguém pregando, vai fazer você, vai criar em você um coração bereano. A Bíblia diz que Paulo, eu não vou lembrar exatamente o texto de Atos, mas eu vou colocar aqui para você. Paulo, quando ele chega em Bereia, ele é surpreendido por um grupo de pessoas que escuta atentamente tudo que ele fala, mas para além disso, eles examinam tudo que Paulo fala e eles procuram saber se o que Paulo está falando é verdade ou não. Então eles não só escutam a mensagem, eles não só recebem aquilo ali como se aquilo ali fosse 100% correto, mas eles entenderam que todos nós somos sujeitos a falhas. Tudo que a gente escuta precisa passar por um filtro. E esse filtro, ele tem que ser constantemente exercitado por nós. E a gente só consegue filtrar alguma coisa que a gente escuta se a gente busca esse conhecimento. Eu costumo dizer que se a Bíblia é o nosso manual, é a nossa regra de fé, de conduta, de vida, só que se a gente não lê a Bíblia, nós lermos a Bíblia, nós aprendermos a interpretar, nos aprofundarmos nesse estudo, nesse conhecimento, que não é um conhecimento superficial apenas, do seu devocional diário, em que você abre um texto aleatório e lê naquele dia para ser edificado, você vai ser edificado. Mas para além disso, se você não conhece como a Bíblia conduz a nossa vida, como de fato deve ser o seu comportamento, o seu pensamento, a sua moralidade, a sua conduta, os seus sentimentos, se você não se aprofunda de verdade nas escrituras, no entendimento correto das escrituras, você não vai saber no que você acredita. Se isso aqui é o seu guia de fé e você não lê, se você não se aprofunda, você não conhece o que você diz acreditar. E qualquer vento de doutrina pode chegar, pode trazer um entendimento que aparentemente está embasado ali em um texto aleatório, que você não sabe de onde vem, para onde vai, e você vai acreditar nisso. Por quê? Porque quem está falando é o meu pastor. Por quê? Porque quem está falando
é o fulano de tal, tão conceituado, tão renomado, mas nós também já vimos tantas pessoas cristãs que se diziam cristãs, homens, mulheres, que aparentemente eram homens e mulheres de Deus, mas que passaram a ensinar doutrinas que não são corretas, que não estão embasadas, e tantas pessoas acreditaram e caíram nas falácias. Por quê? Porque não estavam baseadas, não estavam fundamentadas. Tantas seitas que já foram criadas a partir das escrituras. Porque essas pessoas, elas não estavam com os olhos abertos. Elas não estavam mergulhadas de fato no que isso aqui significa. E quando se escuta uma coisa que aparentemente é mais agradável aos olhos, ao coração, aos sentimentos, a tendência é você ignorar o que você aprendeu, porque você não tem tanta base assim, e confiar no que aquela pessoa está falando. Eu confesso para vocês que depois que eu entendi a importância do estudo bíblico, do aprofundamento nas escrituras corretamente, tendo os materiais de apoio que a gente precisa ter, nos baseando da forma como a gente tem que se basear, confiando nos materiais milenares, centenários que nós temos, né, de tantas pessoas, homens e mulheres que se dedicaram, deram suas vidas por esse estudo. Quando a gente entende essa importância, eu confesso que depois disso, todas as vezes que eu estava em um sermão, mesmo dentro da minha igreja, com o meu pastor pregando, quando eu escutava alguma coisa que para mim soava um pouco duvidoso ou que trouxe algum tipo de reflexão estranha, um pouco contraditória, ao final da pregação, o meu primeiro impulso era chegar ao pastor e perguntar. Não trazer, né, não ser o chato, a chata da bandeirinha. Ei, você tá errado, você tá falando errado. Não, é questionar mesmo, sabe? Fazer uma pergunta sincera. Pastor, o que o senhor quis dizer quando o senhor usou essa palavra, quando o senhor leu aquele texto? Porque quando a gente examina, e aí você traz o seu entendimento, e algumas vezes as pessoas que eu confrontava me falavam, poxa, eu não tinha pensado dessa forma, poxa, eu não li esse texto dessa maneira. E nos outros cultos já aconteceu, né, daquele pregador pedir desculpas à congregação, dizer que tinha falado um texto errado ou alguma coisa assim. Então, isso, gente, é viver comunidade, é viver em comunhão com os irmãos. Ao invés de você só ouvir, né? Porque tem várias camadas. Você pode só ouvir e aceitar tudo aquilo ali que está sendo dito e sem questionar, porque você não conhece o suficiente para isso. Ou você pode ouvir, descredibilizar a pessoa, não apoiar o que ela está falando, porque você estudou e você sabe, e você é soberbo e você não está nem aí. Ou você pode agir como Cristo agiria e perguntar para os são nossos irmãos. Todos nós podemos ter essa dificuldade e a gente está ali para se ajudar. Do mesmo jeito que eu também gostaria de ser corrigida se eu falasse alguma besteira, tipo aqui nos vídeos, né? Ou em qualquer outro lugar. Quando você me vê, se você me vê falando alguma besteira, eu gostaria muito de ser corrigida em amor. E é isso que nós precisamos buscar. Essa humildade e esse entendimento de que nós não estamos sozinhos, nós não caminhamos sozinhos. E graças a Deus por isso. Que bom que a gente pode ter uns aos outros. E já dentro desse entendimento, né, para fechar o vídeo, eu quero dizer que a interpretação bíblica, ela sempre vai caminhar em conjunto. Você nunca vai conseguir tirar conclusões profundas de textos complicados, porque nós temos esses textos na Bíblia, sozinho, sem ter o apoio ali de alguém que estudou mais que você, de alguém que se empenhou um pouco mais, de alguém que conhece um pouco mais, de alguém que estudou grego, de alguém que estudou hebraico, de alguém que tem ali um pouco mais de profundidade histórica e de conhecimento e de busca, um pouco mais de disponibilidade de ensino, de didática, de compreensão, de vontade e de dom de Deus para nos ajudar. O caminho do estudo bíblico, ele não é um caminho solitário. E isso é muito importante, muito mesmo. Quando a gente entende que a gente nunca vai chegar às conclusões que a gente precisa chegar corretamente, se a gente não tiver pessoas do nosso lado confiando nisso, a chance de dar errado é muito maior. Porque o nosso senso, as nossas próprias experiências, a nossa própria forma de ver a vida e o mundo
pode estar completamente obstruída, ofuscada, manchada pelos nossos traumas, pela nossa forma de pensar. E quando a gente traz esse entendimento para um conjunto de pessoas, um consegue sanar, cobrir e ajudar a lacuna do outro. É por isso que as escolas bíblicas são tão importantes. É por isso que os encontros de estudo bíblico são tão importantes. É por isso que clubes de leitura, não só da Bíblia, mas de livros que nos mostram esse caminho, são tão importantes. Porque às vezes o que você vai passar despercebido na leitura, outra pessoa conseguiu olhar com mais profundidade e vai trazer mais clareza. Então eu queria fechar esse vídeo nesse sentido, lembrando você que ler a Bíblia não é tão difícil quanto parece, nós temos o Espírito Santo. Quero fechar com esse último versículo. Foi uma das últimas coisas que Jesus disse aos discípulos, quando ele já estava ressurreto. Em Lucas 24, no 44, diz assim: E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E eu lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer, ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, Jesus, nesse momento aqui, pede para que os discípulos fiquem em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo. Mas o versículo principal aqui é isso. Depois que tudo passou, que Jesus ressuscitou, que Jesus ficou ali os 40 dias com os discípulos, antes dele voltar aos céus, ele abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. Todas as palavras, as promessas, tudo que tinha sido dito a respeito de Jesus e que os discípulos muitas vezes sabiam de cor essas profecias, naquele momento eles entenderam, foi-lhes aberto o entendimento para conseguir linkar todas as coisas e entender que Jesus foi o cumprimento de tudo aquilo. Jesus é a essência de toda a Escritura. E se Ele mesmo abre os nossos entendimentos para compreender essa Escritura, nós entendemos que nós não estamos mais sozinhos. Ele mesmo está com a gente. E isso não é uma exclusividade só dos mestres, só daqueles que têm o dom, só daqueles que gostam um pouco mais de ler, de estudar e de se aprofundar. Essas portas do conhecimento, essas portas do entendimento das Escrituras foram abertas para todo aquele que crer em Jesus, para todo aquele que se dispôs a ser discípulo. Então tá acessível para mim, tá acessível para você. Todos nós podemos ter esse melhor conhecimento, esse melhor entendimento. Era isso que eu queria passar nesse vídeo, esse entendimento um pouco mais amplo da interpretação bíblica, mas ao mesmo tempo uma clareza de que sim, você consegue, de que sim, é possível entender o que se lê da maneira correta. Mais do que isso, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento para se blindar e se proteger cada dia mais das falácias e das mentiras que tem rolado por aí. Na semana que vem a gente volta com mais um vídeo sobre as Escrituras. E eu espero de verdade que o seu relacionamento com esse livro aqui possa se aprofundar e crescer ainda mais. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se tem algum texto que você tem alguma dificuldade, se você deseja interpretar de alguma forma, entender do que se trata. Vamos tentar crescer nisso junto. Eu quero poder contar com você e eu quero que você conte comigo também. Na semana que vem a gente vai falar especificamente de como colocar em prática, como começar, por onde começar, que jeito que a gente faz para fazer a nossa leitura corrida ou o nosso estudo bíblico de maneira bem intencional e bem direcionada. Mas você já pode adiantar aqui a sua dúvida e vamos nessa juntos. Te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá!